Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente vai continuar a resolver as questões da SEDUC 2021 para professor de Física. Caso você goste desse tipo de conteúdo, quer ver mais desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, deixar o seu like, caso você goste do vídeo, né? E vem para o CN. Então vamos lá. Vou ler primeiro a pergunta principal, né? E depois a gente vai para o texto. É o mesmo texto das questões anteriores. A formalização de Newton permite o entendimento de que uma variação da massa inicial no tempo, com uma velocidade relativa entre as massas, pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas. Bom, pessoal, eu nem vou precisar ler esse texto aqui, porque daqui para... Deixa eu mostrar para vocês. Daqui para cá é a parte do Aristóteles, e aqui é a parte de Galileu, né, da lei da inércia. Caso você queira dar uma lida, pode dar uma lida aqui numa pausa. Mas o que vai ser relevante para nós? É o conhecimento que você já tem. Que o texto em si não vai dar muito conhecimento, mas pode dar pistas, né? Vamos lá. Será que a formalização de Newton permite o entendimento de que uma variação de massa inicial no tempo, com uma velocidade relativa entre as massas, pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas? Bom, eu vou pensar no seguinte caso, né? Na segunda lei de Newton, segunda lei, eu tenho o seguinte, que a força, deixa eu botar de outra cor, eu tenho que a força resultante, ela é dada por dp dt, ou seja, a taxa de variação temporal do momento. E o que é o momento? O momento é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Opa, aceleração não. Velocidade. Então, se eu derivar isso aqui, eu vou ter o seguinte. Força resultante é igual a... É derivada disso tudo. Regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Vou botar esse aqui só para não confundir com a derivada, né? dm dt mais, repete o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é dv dt. Isso daqui é a famosa massa vezes a aceleração. Beleza? E o que é isso daqui? Ora, isso aqui é a velocidade vezes a taxa de variação da massa, né? Foi o que ele disse aqui, ó. A variação da massa inicial no tempo, ou seja, a derivada da massa em relação ao tempo, dá esse carinha aqui. Muito usado nos problemas de foguete, né, pessoal? Quando você perde massa com relação ao tempo. É com velocidade relativa entre as massas. Então, ele pergunta se isso pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas. E claro que pode. A força resultante já diz isso, né? Isso é equivalente a uma massa vezes a aceleração. No caso, eu posso ter várias forças, né? Por exemplo, se eu tenho... Ele fala de dois corpos, né? Onde permite o entendimento de que uma variação de massa inicial no tempo com uma velocidade relativa entre massas. Então vamos dizer que tem duas massas, né? Ó, M1, M2. Pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas? Claro que pode, pessoal. Então se eu tenho uma massa, por exemplo, vai que ela esteja indo para a direita, uma velocidade V2. E essa aqui está indo para cima, por exemplo. Velocidade V1. A gente sabe, pela lei da gravitação, né, que qualquer corpo com massa, ele produz um campo gravitacional, né? Então, esse corpo aqui, ele vai atrair esse corpozinho aqui.
A mesma coisa acontece com o outro. Esse corpo M2 é atraído por M1, assim como M1 é atraído por M2. Então, quando você coloca mais de uma massa próxima, né, com uma certa proximidade, vai depender da magnitude da massa e por aí vai, a gente tem uma aceleração envolvida, né? Aceleração gravitacional, por exemplo, né? Então você tem, sim, quando você há a variação da massa inicial, no caso seria isso, você tem sim aceleração. Quando você tem a velocidade relativa entre as massas, também tem. Então, a afirmativa é correta. É um pouco confusa ela, não é tão, eu não diria que foi muito bem elaborada, mas dá para entender, sim. Dá para a gente supor e compreender através aqui da gravitação, por exemplo, referente a duas massas ou mais, né, vão ser atraídas, vai ter uma aceleração entre elas, com velocidade relativa, né? Então você tem dois sistemas de referenciais, um vai estar acelerado ou não, e por aí vai, né? Então, quando você tem a massa inicial variando no tempo, você tem esse dm dt. Beleza? Então, a resposta disso está correta. Beleza? Você percebe que não precisa saber de tudo isso aqui, mas já dá para ter uma noção, né? Opa, quando a gente tem velocidade relativa entre as massas, né? E a variação da massa inicial, faz sentido se a gente pensar que tem uma aceleração envolvida entre elas. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo aí, nas próximas questões. Forte abraço e valeu!